Em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar, em que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Senhor Jesus, amigos espirituais, mentores, trabalhadores da casa, obrigado por estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, para estarmos aqui aprendendo cada dia mais a sua mensagem, que possa abraçar a nossa irmã, para que cada palavra, cada vírgula dita por ela, nos conforte, entre em nosso coração, para que possamos, saindo daqui, seguindo o nosso caminho. Não é fácil, dificuldades diversas, várias pedras estarão neles, mas certeza de que permanecemos retos, a vitória é certa. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, muito boa noite. Uma alegria estar de volta a essa casa. Já tinha um tempinho. Obrigada. Já tinha um tempinho que eu não voltava ao nosso lar. E estar aqui realmente é uma alegria incrível. Bom, o nosso tema dessa noite é um tema que me é muito caro, que é falar de Jesus, né? Nada melhor do que a gente, numa noite como a de hoje, numa noite mais friazinha, um clima gostoso para a gente ficar em casa, para a gente ficar, né, aconchegado, e a gente vem se aconchegar na casa de Jesus. A gente já sente tanta motivação de estar junto em busca dessa nossa conexão, desse nosso amor por Jesus, que a gente já sai de casa mesmo em dia mais friozinho, né, e vem para a casa espírita para estar em contato com Jesus. Então, quando a gente fala, né, em Jesus, o nosso tema é o Cristo Amor. Quando eu falo em Jesus, o que vem à mente de vocês? A minha palestra é um pouquinho diferente, tá? Eu não gosto de só eu falar, né? Até porque eu sou facilitadora de juventude. Já vi que hoje tem Mocidade Espírita, já queria fazer minha propaganda da Comerge, que eu também sou facilitadora da Comerge. E aí, o que vem à mente de vocês quando a gente fala em Jesus? Jesus foi quem para vocês? Foi amor? Ah, sim. A gente começa a falar, vai dando um calor, gente. Obrigada. Foi amor? Tem gente que acha que Jesus foi um mestre, que Jesus foi um revolucionário, que Jesus foi um religioso,
que Jesus foi um médico, o médico dos médicos. Tudo bem, você pode, no livro dos Espíritos está lá, Jesus é o modelo e guia da humanidade, é o nosso governador espiritual, é o Messias, é o ungido do Cristo. Jesus é tudo isso e ainda mais. E quando a gente fala da origem de Jesus, cada um de nós tem em mente uma imagem de Jesus. Da mesma forma que a gente, quando pensa quem é Jesus, acabamos de ver várias possibilidades, quando a gente pensa na figura do Cristo, isso também pode ser variada. Lá na Idade Média, essa era a representação de Jesus, né? E a gente vai pensar, Jesus é um cara que, quando a gente fala, né, a respeito dele, da sua origem, a gente aqui está falando da origem física, mas da origem espiritual de Jesus, a tradição religiosa cristã diz que Jesus é o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, que tinha uma mãe virgem, Maria. A doutrina espírita já tem uma visão um pouquinho diferente. Jesus é criatura, criado das mãos do Senhor, exatamente igual a cada um de nós que está aqui, encarnado ou desencarnado. Jesus vem como mônada espiritual, simples e ignorante, só que mais velho que nós, porque há 4,7 bilhões de anos atrás ele já era Cristo. De lá para cá ele continua sendo Cristo. Só que nós, agora que estamos entrando na nossa fase de seres humanos, mas nós ainda temos um caminho longo a trilhar, porque nós, cada um de vocês que está aqui encarnado e os desencarnados também, somos futuros Cristos de outros planetas. Ninguém aqui pense que está passando esse perrengue todo que a gente passa nessa encarnação, nas outras encarnações, nas próximas encarnações, para ficar parado, porque Deus, o Pai, não tem sossego. Deus cria até hoje. Se Ele cria até hoje, vai ter um planetinha para cada um de nós cuidar lá para frente. Por quê? Porque Ele continua criando, vai ter mais gente, mais humanidades, né? E aí a gente vai se preparando para isso. Quer dizer que na próxima encarnação já vem como Cristo? Não, provavelmente a nossa distância ainda é longa, mas a gente está no processo. E Jesus já foi como nós. Essa é a visão diferente do Espiritismo. Jesus sabe o que cada um de nós passa, porque ele já passou por isso. Então, quando a gente vê agora, estamos numa transição planetária, saindo de provas e expiações, entrando para um mundo de regeneração, que parece que o umbral inteiro encarnou agora e o bicho está pegando para todos os lados, que a gente parece barata quando acende a luz, que não fica um no canto, né? Todo mundo correndo sem saber para onde é que vai. Jesus está tranquilo. Para ele está tudo de boa, ele já passou por isso quantas vezes? Tanto como encarnado, lá no planeta onde ele estagiou nessa forma que nós estamos agora, como quanto Cristo. Quantas vezes Jesus já comandou um processo de transição? Quantas vezes ele já participou de um processo? Vamos abrir o currículo vitae de Jesus. Muitas e muitas e muitas e muitas. Então é igual um professor. Você já viu aluno quando chega a primeira vez para dar uma palestra? Uma pessoa a primeira vez foi chamado para falar alguma coisa na frente de uma turma. Pega o seu papelzinho, nervoso, né? Aí dá dor de barriga, aí dá, o coração acelera, você sua, você passa mal. Depois que a gente pega um tempo de aula, aí você vê o professor da disciplina morrendo de rir do aluno que está ali nervoso para falar 15 minutos ali na frente. O professor fala 4 horas. Mas por quê? O professor tem mais experiência. Jesus é um espírito que tem muito mais experiência do que nós. Então, ele já está num nível lá na frente. E aí a doutrina vem dizer para a gente que nós precisamos ganhar experiência, porque nós também chegaremos nesse nível. Então, quando a gente fala da doutrina espírita, a gente, ao falar da iconografia, né, da imagem que vem de Jesus para nós, esse espírito, para ele, tanto faz se você pensa nele assim, ou se você pensa nele assim.
Porque ele foi um cara que nasceu na Cisjordânia, né? Belém, para quem não sabe, na Judéia, atualmente Cisjordânia. Mas se você também pensa nele, nariz mais grosso, nariz mais fino, pele mais clara, pele mais escura, olho claro, olho escuro, cabelo crespo, não tem problema. Embora a maioria das pessoas pense em Jesus daquela figura greco-romana que está aí em todo quanto é livro, em vários, e que inspirou Franco Zeffirelli a escalar o ator que está. Hoje já não mais, hoje com o Chosen a gente tem um ator que tem um pouco mais a ver com, provavelmente, a imagem que Jesus teria. Todo mundo aqui já assistiu The Chosen, Os Escolhidos? Quem ainda não assistiu, não conhece, baixa o aplicativo, é de graça, vai assistir a série. Não é uma série documental, ela não está igual aos evangelhos, ela tem algumas coisas até que dá para a gente, né, dizer assim, talvez não seja bem por aí, mas é uma delícia ver Jesus rindo, Jesus contando piada, Jesus dançando, Jesus feliz. Agora entrou na parte que eu tomei que eu fui ver o capítulo que está no cinema, em breve vai entrar no aplicativo, em que Jesus bate nos mercadores do templo. Essa passagem específica foi a responsável por eu deixar de ser católica e passar uma parte da minha adolescência como agnóstica. Acreditava em Deus, mas estava completamente descrente das religiões até conhecer o Espiritismo. Porque imagina, gente, o príncipe da paz, aquele que junta a orelha do soldado e coloca na cabeça de volta, ainda briga com Pedro, que quem com o ferro da espada fere com ela será ferido. O príncipe da paz ia pegar um chicote, bater nos outros, encolerizado, completamente. Eu não consigo imaginar isso, mas consigo imaginar alguém com autoridade moral suficiente para, ao chegar no ambiente, constranger os outros. Vocês já viram criança, quando está fazendo arte, a mãe chega? O que faz? Corre, né? Pode ter sido. E aí, a confusão instalada gerou confusão. Mas, enfim, isso é assunto para a gente, para uma outra palestra. Voltando aqui para a forma como a gente vê Jesus, se você imagina Jesus assim também, problema nenhum. Mais importante para nós que somos espíritas é imaginar a personalidade de Jesus e entender o tamanho do amor desse Espírito por cada um de nós. Que aí a gente vê o sacrifício que Jesus fez para estar conosco. Veja bem, não estou falando do sacrifício de ficar conosco, mas para vir para cá, para encarnar. Acabamos de sair, né, da Semana Santa para os católicos, onde se faz muita a representação da paixão de Cristo, né, o período da tortura e crucificação de Jesus. E a gente acha que ele sofreu ali. Mas aquilo ali foi fichinha, gente. Muito antes, Jesus fez sacrifícios imensuravelmente mais difíceis e mais dolorosos do que levar chicotada e ser pendurado numa cruz. E a gente ignora isso. Mas vamos lá. Para nós que somos espíritas, no tempo da sua encarnação, Jesus, que é um espírito crístico, cuja capacidade mental e o perispírito envolve todo o planeta Terra em todas as suas esferas espirituais, precisou fazer o quê? Precisou diminuir e conter o seu espírito para poder encarnar num corpinho de carne e ter que aprender a controlar xixi e cocô, fazer gugu dadá, andar com um cérebro por aí que faz quase nada. Ainda assim ele andou pelas águas, curou as pessoas instantaneamente, transmutava água em vinho, multiplicava pão e peixe, isso aí, com esse corpo, igualzinho o nosso. Por isso que ele fala que podemos fazer o que ele faz e ainda mais. Mas quando Jesus encarnou,
José e Maria tinham sido avisados, né? Vai encarnar o Messias. E aí, obviamente, eles ficaram preocupados. Como a gente orienta essa criança? O que a gente pode fazer para ajudar? E aí, após o nascimento, que já foi todo um rolê, que tiveram que fugir da cidade, né? Estavam indo para a questão do censo, não achavam lugar nenhum onde podiam repousar. Maria entrou em trabalho de parto, tiveram que ter Jesus numa estrebaria. Voltando para casa, saíram de Jerusalém, voltando para Nazaré, o que faz? Bom, então vamos levar Jesus para ser apresentado no templo, como era, né, na sinagoga, como era costume da época. E aí eles procuraram um amigo da família chamado Simeão. Simeão era uma pessoa muito boa, que tinha uma fé enorme e que tinha esperança, como todo judeu, esperava pelo Messias. E quando ele toma das mãos de José a criança e olha para o bebê, ele é tomado por uma emoção fortíssima e percebe que ali estava a promessa feita a Davi por Natã. Aí eu vou fazer um parênteses para a gente poder entender essa história. A ideia do Messias, ela vem lá na 2.000, quase 3.000 anos antes de Jesus, quando Natã, que era um profeta, reconhecido pela população como um homem que tinha, né, um médium, hoje a gente entenderia como médium, mas alguém que tinha a capacidade, a sensibilidade de perceber e de ouvir, né, a espiritualidade. E Natã constantemente vinha até Davi para puxar a orelha de Davi. Porque Davi, apesar de ser o rei dos judeus e apesar de ser um antecessor, um antepassado de Jesus, era da pá virada. Fazia muita coisa errada, mas muita coisa errada. Então, de quando em quando, Natã, coitado, tinha que ir lá dar uma puxada na orelha do rei, e ele não podia fazer muita coisa, afinal de contas era um profeta. Davi não podia mandar matar Natã, porque ele era um profeta, ele tinha medo das consequências. Então, Natã era uma pessoa não muito grata a Davi. Davi recebia quando não tinha jeito. Um belo dia, Davi estava em casa, estava no palácio. Natã chega e diz que precisa pedir um conselho a Davi. Por mais que você não goste das pessoas, quando alguém te pede um conselho, não sei vocês, mas eu me sinto privilegiada. Imagina Davi, quando Natã, que vivia puxando a orelha dele, pede um conselho. Prontamente, ele chama todo mundo em volta, né, todos os amigos, para poder mostrar que ele ia dar um conselho, né? Natã estava precisando do conselho dele. Aquele senhor entra e vira para Davi e fala: meu senhor, estamos com uma questão na vila onde eu moro, onde um pastor que tem à sua disposição qualquer ovelha que ele queira, e ele tem um rebanho enorme, resolveu que desejava a ovelha, a única ovelha que o seu vizinho possuía. E mesmo ele tendo à sua disposição todas as outras do rebanho, ele resolveu que queria aquela, e como não podia tê-la, porque o seu dono não ia vendê-la, ele mandou matar o outro pastor para poder roubar-lhe a ovelha e ficar com ela. O que a gente faz numa situação dessa? Davi nem pensou duas vezes. Traz para cá que nós mata. Cara desse não vale nada. Tem que matar. Aí Natã olhou para ele e falou: tem certeza do seu conselho? Tenho, um absurdo uma coisa dessa. Aí todo mundo concordou. Ele: pois é. Aí Natã falou: bom, então quando nós podemos marcar a sua execução, senhor Davi? Minha execução? Sim, pois você que tem à disposição todas as mulheres da Judeia, matou o seu amigo Urias para poder pegar a esposa dele, Betsebá, que está grávida de você. A cara de Davi foi no chão, todo mundo ouviu, e aí, obviamente, ninguém ia matar Davi, Davi não ia ser condenado por isso. Ele falou: mas por conta disso, Deus mandou te dizer que esse filho não nascerá.
essa criança não vai carregar seu nome, ela vai morrer. E virou as costas e foi-se embora. Simples assim, para vocês terem uma ideia de como Natan era querido a Davi e vice-versa. Realmente, Betseba teve um filho, o primeiro filho dela com Davi não vingou, uma criança que morreu, Davi sofreu muito, mas ela engravidou pouco tempo depois e teve Salomão. Guardem essa informação. Passado um tempo, Davi, percebendo o tamanho do erro que ele fez, a criança tendo morrido, ele começou a pensar em formas de tentar aplacar a fúria de Deus, que na cabeça dele Deus estava com raiva. E aí ele resolveu, então, construir um templo para Deus, porque Deus precisava de uma coisa que fosse muito melhor que os palácios. E aí ele começou a fazer planos, a juntar material, aquela coisa toda, e dali a alguns meses, Natan bateu de novo na porta do palácio, preciso falar com Davi, porque eu tenho um recado de Deus. Aí Davi falou, agora eu vou ser, elevado em honra, porque eu estou fazendo uma coisa certa. Estou fazendo as coisas direito. E aí lá em Zacarias, no Antigo Testamento, tem essa passagem, que Natan vai até Davi, e ao trazer o recado de Deus, Natan diz para Davi, Deus mandou te dizer que o seu templo, Deus não habitará em templo de pedra. Você não vai construir esse templo. Você está proibido de construir esse templo. E que Deus vai mandar o templo vivo da sua adoração, que esse será o ungido e virá para construir e erguer o reino de Deus sobre a terra. E aí a gente tem a primeira notícia da profecia do Messias. Depois, no Antigo Testamento, outras profecias vão acontecer. Jesus, ao longo da sua vida e do seu messianato, cumpre todas as profecias, sem exceção, para não haver risco de alguém dizer, faltou aquele alfinete ali que ele deveria ter colocado e não colocou. Jesus colocou todos os pingos em todos os is, estava tudo certinho. Mas, enfim, Natan fez a profecia e desde então, mais de 2.000 anos, mais de 1.000 anos se passaram, muito tempo, e o povo hebreu esperando. Aí vai para julgo de Roma e nada do Messias chegar e a situação sempre piorando e sempre com a promessa do Messias. E aí a gente se vê quando Simeão bota a criança no colo, ele percebe que ali está o templo vivo de Deus no seu colo. A consciência mais pura e perfeita que reflete Deus estava encarnado. O Messias estava vivo entre nós. Então ele se emociona e ao mesmo tempo que a alegria cresce no seu coração, ele também tem uma onda de desespero, porque ele olha para os pais e para a criança e pensa, José é um cara maravilhoso, o homem mais íntegro que eu já conheci na vida. Maria, uma mulher à frente do tempo, tanto que é chamada de Rosa de Saron, tão rara a pessoa que ela era. Mas, Senhor, pobres, pobre de maré desci. E aí ele pensa, esse menino não tem uma ovelhinha, não tem um patrimôniozinho, uma tenda. Como é que ele vai cumprir a missão dele se ele não tem de onde tirar recurso? E aí eu vou fazer um parênteses para vocês. Mais um, sou dessas. Há um tempo atrás, hoje eu estou no Trabalhadores de Jesus, estou lá evangelizando no CETJ, e antes de estar no CETJ, eu estava no René Peça, na Casa Espírita René Peça, que é uma casa muito querida também ao meu coração, e lá na evangelização eu trabalhava com Júlio Medeiros, que continua lá, o evangelizador também fantástico. Ele uma vez fez uma pergunta que deu um nó na cabeça dos meninos e hoje eu vou trazer para vocês. Vamos pensar juntos. Será que Jesus tinha um anjo da guarda? O que vocês acham? Vou reformular a pergunta. Será que Jesus, governador espiritual do planeta,
Aquele que a questão 625 do Livro dos Espíritos diz que é o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade para lhe servir de modelo e guia, precisou de anjo da guarda? O que vocês acham? Vou até baixar o óculos para ver melhor de longe. Sim? Não? Todo mundo acha que sim? Tem gente que acha que não? Pois é. Quem acha que não, acha por que não. Quem acha que sim, acha por que sim. Porque senão a gente está no programa do Raul Gil, né, gente? Porque eu sou velha. Você quer trocar sua bicicleta por uma caixa de fósforo? Sim! Não, não pode. Tem que saber por quê. Não, Deus é Deus. Deus está ocupado criando o multiverso, meu filho. Deus não tem sossego. Essas coisas é para galera da gerência para baixo. O CEO trabalha como CEO na empresa. Presidente da empresa é presidente da empresa. Quem a gente poderia... Quem acha que Jesus não teve anjo da guarda, não teve anjo da guarda, por quê? Quem acha que Jesus teve anjo da guarda, acha que Jesus precisou de anjo da guarda, por quê? Porque ele estava na carne. Mas ele deixou de ser Jesus porque estava na carne? Jesus esqueceu? Mas essa função do anjo da guarda, lembrar a gente? Não entendi. E aí, Jesus amado. A tia é meio surda, vocês têm que falar só um pouquinho mais alto. Bom, meus amores, Jesus disse que não veio derrogar a lei. Por isso, nós acreditamos que Jesus foi concebido através de uma relação sexual pelos seus pais. Maria era virgem de útero, era o primeiro filho. O útero era virginal, mas dizer que Jesus foi filho, né, de uma concepção pelo Espírito Santo que não teve, é derrogar a lei. Então, para nós não faz sentido. Além disso, quando a gente encarna, o Josi falou, a gente esquece muita coisa. Pelo menos no período em que a gente está na infância, e Jesus, a gente viu, bebezinho, com o cérebro ainda em construção, por mais que ele possa ter usado 100% da capacidade cerebral, e a gente não usa nem 10%, ele ainda tinha um cérebro que era extremamente limitado. Jesus precisou de mais de 2000 anos de concentração de perispírito para poder adensar perispírito, se conter, diminuir a força para que ele pudesse encarnar. E não explodir um corpo. Essas células não aguentam o espírito crístico. Mas ele, então, vai precisar de ajuda. A começar por José, seu pai biológico, encarnado, que foi a pessoa que teve o cristianismo na palma da mão. Porque se José falha, se ele não aceita, ou se ele abandona Maria, ou se ele dá uma louca e larga Jesus e Maria para lá, nós teríamos um problema muito sério para conseguir organizar novamente, né? Não que o cristianismo não aconteceria, mas não seria da forma como a gente tem. E ele cumpriu perfeitamente. E como ele, nós temos como lei nesse planeta, todo mundo que encarna tem que ter um anjo guardião. E aí vem aquela questão. O bom da gente pensar é que toda vez que você resolve um problema, você cria outro. Quem podia ser o anjo da guarda de Jesus? Não sei vocês, mas a mocidade lá do René Peça suou para chegar na resposta. E não chegaram, a gente teve que dar uma ajuda. Não é Deus. Deus não é anjo da guarda. Nem de Jesus. Deus é Deus. Ele está ocupado fazendo outras coisas. Espalhando amor, mantendo o fluxo do fluido cósmico universal, desempenhando aí
milhares e milhares de planetas e sóis e coisas novas que tem aí, que a gente nem faz ideia, mas está lá resolvendo as questões do multiverso. E aí, quem podia ter vindo ajudar Jesus? O que vocês acham? A juventude chamou até Chico Xavier para ser anjo da guarda de Jesus. Coitadinho de Chico. Imagina, você botar o estagiário da escola para tomar conta do dono da rede de ensino. Não dá. E aí, quem vocês acham? Vamos lá, que se o relógio ali está certo, eu já estou atrasada no meu cronograma. Quem que podia ser? Moisés. Talvez, mas Moisés também não foi o mensageiro de Jesus? Não era empregado de Jesus, Moisés? Como os profetas, Natã, Jonatas, Zacarias, Elias. Gente, vamos lembrar que não existe só Jesus de Cristo. Cada planeta tem o seu Cristo. Cada sistema solar tem o seu engenheiro sideral responsável. É na verdade, um colegiado de espíritos que ajudam a manter a nossa galáxia. A nossa galáxia, pequenininha, a Via Láctea, tem 200 bilhões de sóis. Eu não sei quantos planetas tem, mas só de Sol, só de estrelas, são 200 bilhões. Só na nossa galáxia. No quadrante do universo onde a nossa galáxia está, existem 120 bilhões de outras galáxias, entre maiores e menores ou do mesmo tamanho que a nossa. No universo visível, que é o que a gente consegue medir com os nossos aparelhos, a gente tem em torno de 100 milhões de quadrantes, cada um em torno de 100 bilhões de galáxias, que tem 200 bilhões de estrelas. Eu tenho cãibra nos neurônios de pensar nisso, mas vamos imaginar quantos Cristos já existem só no universo que a gente vê. E a física quântica já dá conta de mais de 20 dimensões diferentes, além da nossa, dessa que a gente está. Então, quando a gente acha que a gente é dono da verdade, que a gente sabe tudo o que tem que saber, bate no pé, eu tenho 30 anos de espiritismo, eu não preciso saber mais nada, para que eu vou lá ouvir a pessoa falar de novo de reforma íntima? Eu já sei o que tem que saber. A gente não sabe nada. Kardec, quando desencarnou, pediu para dizer que ele, o codificador, não sabia nada de espiritismo. Que dirá nós? Então, outro Cristo ou outros Cristos vieram ajudar Jesus. Porque na comunidade crística não tem essa de distância. Os espíritos se transportam pelo fluido cósmico universal na velocidade do pensamento, ou mais rápido ainda do que eles. O que é a luz? A luz é um caracol andando devagar, perto deles. Então, outros espíritos crísticos vieram para cá para ajudar. Além disso, Jesus tem uma governadoria, que a gente já teve notícia delas, tanto por Herculano Pires, quanto por Humberto de Campos, Emmanuel. Vários desses espíritos já trouxeram para a gente informação que Jesus não governa sozinho, ele tem uma governadoria. Ele tem os espíritos para quem ele delega as funções, porque como Deus, ele também aprendeu com Deus e delega a função para todo mundo ir exercitando o apoio uns aos outros. E essa governadoria também estava ativa quando Jesus encarnou. Afinal de contas, foram mais de 2000 anos adensando o perispírito. Jesus não podia fazer as funções que ele faz, que eu não sei quais são, porque eu não cheguei, né? A gente não tem muita noção do que tem acima de nós. A gente sabe e conhece bem o que tem abaixo de nós, porque a gente já passou pelos umbrais, pelas trevas, pelas dificuldades. Para a luz, a gente está começando a olhar agora. Então, Jesus teve sim um anjo da guarda. Esse anjo da guarda era alguém
que veio ajudar Jesus, e além disso ele tinha a sua família. E a família de Jesus era uma família muito especial. Como a gente falou, José era um cara fantástico e Maria era uma mulher que até hoje, 2000 e tantos anos depois, a gente olha para atitudes que Maria teve naquela época como mãe, e eu falo, ainda tenho que comer muito arroz com feijão para ter a educação emocional que essa mulher teve. Porque imagina, lá no livro, deixa eu achar o nome do livro, que eu não decoro, Caminho de Luz, Emmanuel conta para a gente que depois que eles fugiram para o Egito, levaram uns 4 anos no Egito fugidos, esperando a poeira baixar, porque Herodes mandou matar a gurizada toda, eles voltam para Nazaré, e já em Nazaré, Maria estava em casa, cuidando da casa, e aí está na hora de dar comida, esperando o marido e o filho virem para comer. José entra pela porta dentro, veio na hora de se alimentar com a família, ela ora para José e fala, cadê Jesus? Não, Jesus não estava comigo na oficina, não está em casa? Não, então deve estar aí pela rua, vamos procurar. Deram uma olhadinha nos arredores e não acharam Jesus. Mas o garoto era um garoto que costumava interagir muito, costumava andar e tudo mais. Eles foram um pouco mais à frente, na estrada, viram Jesus, aquele cotoquinho de 6 para 7 anos, com um homem abaixado, conversando com ele. Maria achou estranho e se aproxima. E à medida que o casal vai se aproximando, vão reconhecendo quem estava com Jesus. O pior assassino de Jerusalém, batendo um papo com a criança. Então, vocês imaginem, a gente acha que foi moleza. Eu lembro uma vez minha mãe falando em casa, isso, 500 anos atrás, que Maria que era feliz porque Jesus não dava trabalho. Aí a gente estuda espiritismo e descobre que Jesus dava muito trabalho para Maria e para José. Você imagina, eu consigo ver Jesus batendo papo com aquele homem no meio do caminho, o homem abaixado, chorando, Jesus com a mãozinha no ombro dele, Maria e José a uma certa distância, sem saber o que fazer, reconhecendo um bandido que não só era temido pelos romanos, mas também pelos hebreus, porque ele matava geral, ele não tinha essa, não era como um zelote que matava por uma causa. Era uma pessoa que simplesmente tinha sede de sangue e era muito cruel. Então, José e Maria olham para aquilo e ficam sem saber o que fazer. E aí José tem a brilhante ideia, chama o menino para casa. Mas como a gente vai chamar? Chama para comer. Ideia de homem, né? Aí imagino Maria olhando para a cara de José e pedindo, meu filho, se a gente chamar Jesus para comer, quem? Você conhece teu filho. Quem você acha que ele vai convidar para partir o pão com a gente dentro de casa? Como é que eu vou botar um homem desse dentro? Como é que eu vou chegar? Os vizinhos vão pensar o quê? O guri já era o esquisito da vila. Vocês imaginam, Jesus era uma criança que não gostava de torturar animal, que era comum na época. Matar passarinho era uma coisa comum. Jesus não gostava de brincar de luta, que para os meninos da época era a maior diversão. Lembra que não tinha videogame. Jesus era uma criança que respeitava mulheres. Então, Jesus era um esquisito. Imagina, ainda juntava com aquele primo dele, o tal de João Batista, não sei se já ouviram falar, que era outro doido. E aí era o caos. Eram os dois estranhos da vila. Tudo da mesma família. Então, tiveram que esperar pacientemente Jesus terminar o atendimento. E Jesus tinha 6 para 7 anos. E quando esse homem vai embora, Jesus vem alegre e feliz, encontra com os pais, dá um abraço e volta para dentro de casa. Além disso, um outro momento que foi bem marcado, aos 12 anos de idade, todo menino judeu precisava ir ao templo, em Jerusalém, para ser apresentado à sociedade e passar pelo ritual de ser elevado à categoria de homem. Não tinha essa de adolescente. Você era criança, ficava com as mulheres e não tinha voz na família. A partir dos 12 você era homem. Ia começar a estagiar
com o seu pai, com os homens da família e com os amigos, para poder aprender a profissão e aí pensar em criar sua própria família. 12 anos de idade. Ser homem era uma forma de profissão também. Então, ele ia aprender a profissão que ele ia executar, e aí ia ser, se a família, a profissão normal da família, natural da família, fosse pescador, ele ia aprender pesca. Se fosse, como era o caso de José, carpintaria, opa, acho que caiu aqui. Fosse carpintaria, ele ia aprender carpintaria. Fosse qualquer coisa, ele ia seguir o que a família já mais ou menos seguia, a não ser que ele tivesse alguma questão muito, algum talento muito específico. Então, Jesus, com 12 anos, como todo menino da sua época, lá foi ele para ser apresentado no templo em Jerusalém. Mas era uma data específica, não precisava ser no aniversário, era no ano em que o garoto completava 12 anos. Então, era uma galera. Imagina agora, região dos Lagos, nesse feriadão de 5 dias. Foi mais ou menos assim em Jerusalém. Parecia carnaval, Jerusalém lotada, com aquela gurizada toda que estava indo ser apresentada no templo. Acabou o período de apresentação, como é que as caravanas se organizavam? Vocês terem uma ideia, a distância de Nazaré para Jerusalém são 150 quilômetros. Dá mais ou menos daqui ao Rio. A pé. Então, eram dias e dias andando. Como é que as caravanas se organizavam naquela época? Ao contrário do que a gente vê na novela da Record, nas séries, nos filmes, homens e mulheres não andavam junto. Então, as caravanas se moviam com os homens na frente e as mulheres atrás. Quando a caravana chegava num ponto de parada, as mulheres iam servir aos maridos. Quando chegava num oásis, por exemplo, primeiro bebia o dono da caravana, quem tinha o dinheiro, o homem que pagava pela caravana, depois os soldados ou os seguranças, depois os homens mais velhos, depois os meninos, depois os animais e, por último, as mulheres e meninas podiam beber. Depois que tivessem servido aos maridos. Aí elas tinham permissão de beber. Depois dos bichos, para vocês terem uma ideia. Então, a caravana se organizou e não era 3, 4 pessoas, era uma caravana, era muita gente. Na primeira parada, isso já no final do dia, eu fico imaginando o casal, quando terminou as festividades, José está lá junto com os outros homens, olha para o lado, Jesus não está com ele. Esse garoto ainda está aproveitando um pouquinho mais da barra da saia da mãe, ele é muito agarrado com ela, deixa ela aproveitar um pouquinho. Maria, meu Deus, que orgulho, meu filho está lá com os outros homens, já está um homenzinho, está lá com o pai. Até parar, no final do dia. E quando ela chega para para servir o marido, cadê Jesus? Perdemos o governador espiritual do planeta. Imagina. Que desespero. E em vez de ficar um tacando na cara do outro, a culpa é sua, como eu fiz com meu marido quando a gente perdeu minha filha no Corpus Christi, por 15 minutos, os mais longos da minha vida, até a gente olhar um pouco mais à frente e ver que ela tinha ido se sentar, e eu taco na cara dele até hoje, 20 anos depois, que ele perdeu minha filha por 15 minutos, Maria e José não se brigaram. Eles avisaram os amigos da caravana que aguardassem por eles e voltaram juntos para Jerusalém para procurar Jesus. E Jesus estava lá, batendo papo com os doutores da lei. E quando finalmente eles encontram Jesus, Maria, como toda boa mãe, vai dar-lhe a puxada de orelha e fala: meu filho, não sabe que estávamos ansiosos e angustiados por tua causa? E Jesus olha para ela com aquela cara de: pô, que óbvio. A mãe não sabia que eu estou aqui tratando dos assuntos do meu pai? Imagina a cara de José, coitadinho. José é igual de outra volta, mas eu? E Maria entendeu. Fosse minha mãe que tivesse ouvido uma resposta dessa, daquele fedelho, porque ele tinha 12 anos de idade, Jesus tinha levado um pescotapa que ia levar 2 dias para saber onde estava. Porque não é assim que se responde a uma mãe. Mas Maria é a rosa de Saron.
Maria é uma mulher à frente de seu tempo. É alguém que entendia que quem estava ali era alguém muito mais velho do que ela, mas num corpo que não correspondia à idade. E a gente acha que ela teve vida fácil. Voltaram para Nazaré, passado um tempo, Maria começa a se preocupar. Aí já é Humberto de Campos que conta para a gente essa história. Porque essa fase de 12 aos 30 anos de Jesus é uma nebulosidade, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas a gente tem nossos repórteres do além, né? Emmanuel, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, que vem trazer algumas pinceladas de ideias para a gente do que aconteceu nesse período com Jesus. E uma dessas passagens é que Humberto de Campos conta para a gente, no livro Boa Nova, que Maria estava preocupada com o futuro de Jesus, para ele começar, né, a se preparar para construir o reino de Deus, e ela então vai atrás de Zacarias, marido de sua prima Isabel, para pedir uma bolsa de estudos para Jesus no Sinédrio. Jesus tinha causado uma excelente impressão quando esteve por lá. Zacarias ficou feliz da vida com o pedido da prima, por quê? Porque ele era pai de João Batista. Lembra que eu falei que era mais esquisito que Jesus ainda? João Batista já estava chamando o povo do Sinédrio de víbora. Víbora é aquele bicho que come as entranhas da mãe para nascer. Então, já não era uma pessoa muito, muito feliz ali naquele ambiente. E aí, Zacarias pensou, vou me redimir, vou levar um garoto que todo mundo gostou. Traz para cá que ele é nosso. Maria volta para casa toda feliz. E Humberto de Campos conta que assim que Maria está chegando em casa, o brilho do rosto dela vai sumindo ao olhar a expressão de Jesus na porta, porque ele estava na porta esperando ela chegar. E aí Jesus olha para ela e diz, mãe, acaso não tenho dado provas da minha comunhão com Deus? E aí Maria entendeu. Se ela diz, não, você não está dando prova e eu preciso que você vá para o Sinédrio, ele vai dizer, então, não sou o Messias. Se eu for o Messias, se eu sou o Messias, e eu não dou provas da comunhão com Deus, eu sou uma fraude. O Sinédrio não vai fazer nada por mim. Mas Maria sabia que ele era. Então ela disse, sim, filho, você me dá constantes provas da sua comunhão com Deus. Então eu vou fazer o que no Sinédrio? Eles não têm nada para me ensinar que eu já não saiba de Deus, porque eu estou em comunhão com o Pai. E aí Humberto de Campos relata que com todo o amor e todo o respeito, porque Jesus se derretia por aqueles dois. Ele amava profundamente o pai e a mãe. Ele entra em casa, procura José e pede permissão ao pai para aprender o ofício de carpinteiro. E José diz a ele, acho um desperdício de talento, mas se é o que você quer, nós vamos respeitar. Novamente, muito à frente do seu tempo. Porque o que a gente vê hoje, em 2025, pai e mãe querendo obrigar filho a escolher profissão. A família toda é advogado, o garoto quer vender miçanga na praia. Minha filha, eu sou bióloga, meu marido doutor em biologia, eu sou mestre em biologia, a gente vive dessa parte, né? E minha filha está fazendo artes visuais, quer fazer joguinho de internet. Falei para ela, adeus o carro, porque você não vai conseguir manter. Mas eu estou feliz. Então tá bom. Mas não é isso que a gente aprende com José e Maria. Então, eu queria que ela fizesse biologia igual a mim, mas ela não quis fazer o quê? Aliás, nenhuma das duas. Traumatizei as crianças. Mas, enfim, Humberto de Campos diz que assim que José e Maria aceitam a situação de Jesus e permitem que ele fique livre para fazer o que ele quer fazer, a alegria se instala dentro da casa, porque onde Jesus está, a alegria tem que fazer morada. Então, a gente volta à fase de Simão, o slide anterior, Simão com Jesus no colo, preocupado com quais recursos, duvidando de como Jesus ia conseguir ter sucesso na sua obra, e preocupado, indagando a Deus com que recursos aquele menino ia conseguir erguer o reino de Deus na terra. Então a criança, bebezinho, com alguns meses, desenrola a mãozinha,
se livra do pano que a envolvia e bate não uma, mas 3 vezes no peito de Simeão, como a dizer, é aqui que eu vou conseguir recursos. Simeão entende que é do coração humano que Jesus vai ter os recursos, vai minerar os recursos para que a gente possa realmente criar o reino de Deus na terra. Então Simeão dá a bênção a Jesus, dá o nome, né, apresenta ele como eram os ritos da época e devolve para a família. E pouco tempo depois ele desencarna feliz porque pôde ver o Messias encarnado. E aí a gente está falando dessa pessoa que ama profundamente cada um de nós. E por conta disso, o comportamento de Jesus é muito diferente das pessoas da sua época. Inclusive até hoje, se a gente for olhar as coisas que Jesus fala, que Jesus recomenda e que ele exemplifica, a gente vê que a gente ainda está num ambiente, como disse Jesus, o mal ainda habita o mundo, né? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender como ele conseguia fazer isso de uma forma tão tranquila. Tanto é assim que o comportamento dele era tão diferente, que após a crucificação, os discípulos, os apóstolos e também os seguidores, né, que a gente chama de discípulos, estavam extremamente entristecidos e medo, né? Poxa, se mataram o Messias, qualquer momento vai vir um Armagedon e a gente vai morrer tudo. Então estava todo mundo muito apavorado com tudo. E aí 2 desses discípulos estão vindo pela estrada que vai para Emaús, que era uma cidade vizinha. E eles vinham muito chateados, muito pesarosos pela crucificação de Jesus. E aí se aproxima um peregrino na estrada e começa a conversar com eles. Mas vocês estão tão tristes por quê? Acaso o senhor não sabe que o nosso mestre, Jesus de Nazaré, foi crucificado? Ué, mas isso é um problema por quê? Não, é porque ele foi crucificado, né? Nós acreditávamos que ele era o Messias, nós sabemos que ele era o Messias, e assim, ainda assim ele foi vítima, assassinado por Roma. Aí o peregrino olha para eles e fala, mas isso não estava previsto? E aí começa a conversar com esses 2 discípulos e começa a contar, e uma conversa muito gostosa, uma energia muito boa, muito para cima, e as horas vão passando, a caminhada vai acontecendo, e a barriga começa a doer, porque o tempo está passando, né? Deu a hora do almoço, deu a hora do café da tarde, já estava se aproximando a hora da janta, e eles só andando, e já estava ficando meio tonto, de fome, e eu não sei como é que... E eles só tinham um pão, que eles tinham levado para comer. E aí aquela história, não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa, eu fui criada com muitos irmãos, quando tem pouco pão e muita boca, na hora que se disponibiliza, né, 1, 2, 3 e atacar, quem puder mais, chora menos. Mas, da mesma forma que na minha casa, mamãe ensinou que quando se tem um convidado, você privilegia o convidado. E eles estão muito educados. Chamaram esse peregrino, convidaram-no para cear com eles. E aí o peregrino falou, olha, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Não, mas a gente está muito feliz que você está com a gente, fica conosco, vamos comer. E aí eles pegam o único pão que eles têm e dão para esse peregrino. Por um lado, pesarosos, porque sabiam que era costume que ele comesse tudo sozinho. Por outro lado, felizes, porque ele tinha realmente conseguido acalentar o coração dos 2. Então, valia a pena ficar um dia inteiro em jejum para poder agradecer aquele homem. Mas o que aquele homem fez foi algo impensável para aquela sociedade. Ele parte o pão e serve aos 2, antes de servir a si. Só uma pessoa no planeta seria capaz de fazer isso. Imediatamente eles reconhecem, mestre. Então, Jesus desaparece da frente deles. E aí eles voltam. Imagina o desespero. Eles tinham acabado de sentar para comer porque estavam tontos de fome. Aí o espírito, né, tira a força do corpo de onde não tinha e correram de volta para Jerusalém. Largaram o pão, largaram tudo para avisar os discípulos que estavam escondidos que o mestre havia aparecido para eles. E aí Jesus faz 12 aparições, por incrível que pareça.
12 aparições pipocando antes de fazer a ascensão, que foi um show pirotécnico, né? Jesus fez uma encenação para poder mostrar que ele estava ascendendo ao céu, para deixar essa imagem impregnada na memória de tantas pessoas, dos 500 da Galiléia, para que as pessoas pudessem realmente contar isso e convencer as outras. Ou seja, é dessa pessoa que a gente está falando, de alguém que é capaz de pensar no outro antes de pensar em si. E muito mais do que só partir um pão quando se está com fome e oferecer para as outras pessoas em vez de privilegiar você primeiro, Jesus é a pessoa que mantém esse planeta estável. Jesus, por ser o Cristo do nosso planeta, aí eu vou convidar vocês a pegarem fevereiro de 1868, a Revista Espírita, tem um artigo em fevereiro que fala sobre os espíritos crísticos. E aí a gente tem uma ideia, uma leve ideia do quais são as funções desse espírito crístico. Não é à toa que Jesus é chamado de verbo de Deus, ele é a ação, né, de Deus, o potencial criativo do nosso Jesus, do nosso Cristo. E aí cada planeta tem o seu, alguns têm mais de um, alguns planetas têm mais de um, enfim. Tem Cristos que respondem por mais de um planeta também, então não existe o bom de Deus que ele não tem tabela, né? Precisando, vai se flexibilizando e trabalhando com o que é possível. Então foram, como a gente falou, séculos de concentração para adensar perispírito, para conseguir miniaturizar o perispírito, para ligar lá no zigoto, comandar esse corpo de células. Jesus tinha que comer carne, gente. Imagina você comer carne vegetal, um espírito que vive de amor. Porque na esfera crística você não come, nem bebe. Tudo que vem de alimento e de sustentação do espírito é através do fluido cósmico universal. Jesus precisa fazer uma reunião em Betelgeuse, que é a estrela mais próxima a nós, que fica em torno de 100 mil anos-luz, ele vai instantaneamente. Aí tinha que ir de Nazaré para Jerusalém, eram 150 quilômetros que ele tinha que andar arrastando uma carcaça de carne. E a gente acha que ele sofreu no Gólgota, tendo que arrotar depois que comia, tendo que defecar, tendo que estar, né, junto de nós. E Jesus não tinha essa, ele abraçava leproso, ele abraçava bêbado, ele abraçava qualquer um que passasse pela reta. Jesus estava abraçando, estava ali consolando, estava junto. E a gente acha que, né, foi só na paixão, na tortura final, que foi o sofrimento que ele passou. Então a prova de amor de Jesus para nós vai muito, 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 muito além. A ponto do que, lá na Revista Espírita, vem escrito para a gente que os espíritos puros, né, da alçada de Jesus, eles já alcançaram um grau máximo de perfectibilidade e de capacidade na área afetiva, na área intelectual, na área artística, a ponto de que, nesse planeta, se Gandhi tem dúvida sobre a manutenção da paz e da diplomacia, se Einstein tem dúvida sobre física, se Aristóteles tem alguma dúvida sobre filosofia, se Marie Curie tem alguma dúvida sobre química, ou física, ou radiação, se Mozart tem dúvida sobre música, ou se Tarsila do Amaral tem alguma dúvida sobre a questão artística ou de cores, a única pessoa para quem eles podem, né, o máximo para quem eles podem perguntar é Jesus. E Jesus recebe, Jesus orienta, e Jesus está ali para ajudar, para que essas áreas todas sejam desenvolvidas, porque ele domina todas no grau máximo nesse planeta. Então, nós estamos falando de um ser, de uma criatura que foi criada, mônada espiritual, sabe há quantos milhões, bilhões, trilhões de anos atrás, está passando pela evolução anímica, como cada um de nós, e hoje atinge o grau crístico. Pelo menos há 4,7 bilhões de anos, que é o tempo que a Terra tem de existência, Jesus já era o nosso Cristo. Então, pelo menos, a gente pode garantir. Não sei se antes disso, se ele já era Cristo, se ele foi promovido
entre aspas, quando o planeta se formou. Ou se ele era de outro e veio para cá para nos ajudar. Fato é que Jesus traz para nós 3 grandes lições, que a gente não pode encerrar a nossa noite de hoje sem lembrar delas. A primeira, Deus é Pai. Jesus chamava Deus de Abba. Abba, em hebraico, seria algo do tipo paizinho. Numa sociedade onde Deus só podia ser adorado dentro do templo se você pagasse o dízimo, comprasse os animais, entrasse dentro do templo e sacrificasse para ele. Ainda assim, se fosse homem, porque mulher não entrava na parte reservada do templo. Então, daí a briga com Samaria, né? Porque os samaritanos não acreditavam que só no templo que se podia orar a Deus, podia se adorar a Deus numa montanha, onde Jacó tinha construído um poço. E aí a briga toda entre judeus e samaritanos vem daí. Enfim, Jesus traz Deus para a nossa intimidade, bota a gente no colo de Deus, ele é o nosso paizinho. Então, se ele é o nosso paizinho, ele está com a gente em tudo quanto é lugar. Isso abre um precedente terrível para os poderosos, não só da época, de hoje também. Quando você fala que Deus é pai e ele é pai de todo mundo, significa que todo mundo é nosso irmão. Se o outro é meu irmão, filho do mesmo pai, ele está em pé de igualdade comigo. Então eu não posso escravizar meu irmão. Eu não posso fazer mal para o meu irmão. Não é ético que eu queira o mal para o meu irmão. E aí a gente começa a ter problemas com uma sociedade que quer maior domínio do que a outra, que não abre mão em relação... Na parábola do filho pródigo, Jesus fala em misericórdia e não em meritocracia, que a gente ainda acaba trazendo muito essa história de que Jesus, que a gente tem que merecer. Mas Jesus fala em misericórdia para aquele pai que, quando o filho fez tudo de errado e se arrepende, esse pai ainda traz felicidade, ainda traz festa, ainda traz alegria por aquele filho estar de volta. Então, quando Jesus nos ensina a oração, a única que ele ensina é o Pai nosso, nosso Pai que está no céu. Além disso, e também é a primeira oração a ser estudada no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus também traz para a gente, a segunda lição que ele nos traz é que o amor conecta tudo. E por isso a gente tem sempre muita esperança, porque nós somos extremamente amados. E como está lá no livro dos Espíritos do Átomo ao Arcanjo, tudo corrobora para a nossa felicidade. Mas, tia Claudinha, hoje eu estou enfrentando uma depressão, uma crise de ansiedade, eu tenho um filho com problema mental, eu tenho um filho com uma filha, ou um marido, ou uma esposa, ou sei lá, tenho uma situação hoje que é muito difícil. Sim, mas o que eu posso dizer a vocês é que vocês são muito amados, como eu também sou. Extremamente amados. Tem obsessor? Tem, porque a gente já fez muita besteira, tem muita gente com raiva de nós. Além disso, tem que a gente faz, adivinha o que eu gosto de fazer e qual é o tipo de obsessor que eu atraio. É um fumante? Eu não fumo, nunca fumei. Tenho horror a cigarro. Então, o fumante que desencarnou com o vício do fumo, quando chega no plano espiritual e entrar, por exemplo, aqui nessa casa hoje, nem me vê. Muitas das vezes, se ele estiver na fissura para fumar, ele não me vê. Mas se entrar um gordinho desencarnado, do jeito que eu gosto de Nutella com ovo maltine, e tem ovo de Páscoa lá em casa. Pois é. Às vezes o nosso obsessor não é alguém que nos quer mal, às vezes é alguém que nos quer muito bem, tão bem que quer a gente fique vivo para que ele possa continuar usufruindo das sensações que nós provocamos ao cometermos os mesmos erros que eles também gostam de cometer. Então, seja alguém que não nos quer bem porque nós fizemos besteira no passado, seja alguém que nos quer bem e que gosta de cometer as besteiras que a gente comete hoje, obsessores são nossos irmãos em humanidade, que hoje podem até não ter um relacionamento muito saudável conosco, mas nós temos muito mentores, nós temos muito amigos,
mães, pais, avós, tios, amores, maridos, esposas, filhos, enfim, que estão no plano espiritual, quantos anos vocês acham que o espírito imortal de vocês tem nessa roupagem humana? Depois que a gente sai do reino animal e entra no reino nominal. Pelo menos 170 mil anos, só nesse planeta. Então, a gente já se relacionou com muita gente. Não é sempre o mesmo grupo. A nossa família espiritual é muito maior do que a gente pensa. E esses amores vêm para nós com torcida, com vontade que a gente acerte, com fluido salutar. Só que, muitas das vezes, a gente está com a cabecinha fechada no problema, olhando, reclamando, né, resvalando a energia positiva que eles mandam, não aceitando, porque é gostoso ser vítima. Eu digo isso porque eu sou craque nesse comportamento. Então, a gente precisa romper com esse paradigma. E Jesus traz isso para a gente quando ele fala que Deus é amor. E é só através do amor que a gente vai conseguir alcançar o reino de Deus e construir esse reino. E a terceira é que nós não morremos. Jesus dá a prova física para todos nós que quem morre é o corpo. Quando ele ressurge em espírito, em corpo espiritual, não é uma ressurreição, é uma ectoplasmia, né? uma aparição, um efeito físico, mas ele aparece e mostra fisicamente a sobrevivência da alma. E a partir daí, essa materialização faz com que todas aquelas pessoas que o viram, inclusive tocaram, e a gente sabe que isso hoje é bem explicado pela doutrina, demonstra para a gente que nós somos eternos. E por sermos eternos, a morte não pode mais fazer parte de um temor que nos paralisa. A gente pode ter um receio, tudo bem, né? A gente não sabe muito bem como é que as coisas funcionam, a gente ainda tem uma certa dificuldade, a gente ainda é muito apegado, né, com a zona de conforto, mas medo paralisante já é algo que a gente precisa vencer quando se torna aprendiz de Jesus. Então, Jesus, que é essa fonte de água viva e abundante para todos nós, possa nos auxiliar a entender e a praticar a sua mensagem, o seu evangelho. Que a gente possa ter uma noite abençoada e seguir para as nossas casas hoje plenos desse amor. Muita paz a todos nós. A nossa irmã vai fazer a prece final para encerrar o nosso encontro de hoje. Meus queridos, sabendo que hoje não teremos o passe físico aqui junto com os médiuns da casa, possamos ter a certeza de que a espiritualidade amiga se faz presente nesse momento e que desde a hora em que entramos nessa casa abençoada, estamos sendo tratados das nossas mazelas, das nossas necessidades, e que Jesus, os mentores dessa casa, os nossos amigos que nos acompanham até aqui, espirituais, também cuidam para que os melhores fluidos e os mais salutares energias possam entrar em contato conosco. Então, aproveitando esse momento de comunhão dos dois planos da vida, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que cada dia desse ano seja para nós um compromisso que vamos fazer conosco, com a lei de Deus, com a humanidade, com os nossos amigos espirituais, desejando, Senhor, sermos mais felizes e mais úteis aos propósitos divinos, desejando acender em nós a chama viva do amor em cada coração. Que Jesus nos abençoe, que Deus a todos nós ajude para que esse ano, esse final de noite, toda essa encarnação esteja plena de realizações espirituais para cada um de nós. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.